Fala, Beth! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou o Felipe Cambruzi, para quem não me conhece, sou veterinário e eu ajudo outros veterinários, qualquer veterinário, a ter uma renda de R$ 10.000 todo mês, sem se matar de trabalhar, sem precisar se matar de trabalhar, atendendo apenas 2 dias na semana, mesmo sem experiência, mesmo sem especialização. O tema da live de hoje é 4 erros que todo médico veterinário recém-formado comete. 4 erros comuns que eu vou passar para vocês hoje. E eu vou mostrar para vocês como que, às vezes, vocês estão errando, vocês que estão recém-formados, ou vocês que já passaram por essa fase, já estão lá na frente, já são formados há muito tempo, vocês vão perceber que vocês cometeram esses mesmos erros, e muitos de vocês ainda continuam cometendo esses mesmos erros. E eu vou apontar para vocês hoje os erros e como você faz para corrigir isso, tá? Eu escolhi esses 4 erros, que são os principais de todo recém-formado, todo médico, todo veterinário recém-formado passou por esses 4 erros ou está cometendo, porque é precisamente mostrar o que está acontecendo na medicina veterinária para a gente chacoalhar de algum jeito, chacoalhar a poeira, bagunçar e começar a se reorganizar na medicina veterinária. Aconteceu isso comigo, acontece isso com você, ou vai acontecer isso com você que está na graduação. Todo médico veterinário passa por isso, mas não precisa passar de um jeito que seja traumático. Significa que, com esses 4 erros que eu vou passar para vocês, eu vou mostrar o erro que vocês têm que fazer para não errar. Significa que o médico veterinário não vai errar? Não significa isso. Ele vai errar, só que se ele errar, ele vai perceber isso rapidamente, ele vai conhecer o erro, ele vai perceber o erro que ele está cometendo, que ele está fazendo ali na hora, e ele vai, preciso mudar. Isso que é importante, isso é consciência, você está consciente do erro. Segundo ponto, quando o médico veterinário está formado há muitos anos, às vezes esse erro, um desses erros que eu vou apontar aqui para vocês, ele já cometeu, hoje ele não comete mais, mas se ele cometer, ele vai lembrar. E se ele cometer agora, não vai colocar tanto em risco a carreira dele, mas o VET, que está começando agora, que está entrando para o mercado de trabalho, se ele está na graduação ainda, ele está pensando daqui 1, 2, 3 anos se formar, por exemplo, está se preparando para começar do jeito certo, e ele já começar cometendo esses erros que eu vou apontar aqui, vai travar a carreira, vai travar o crescimento dele. Me pergunta como que eu sei disso. VET do meu coração, aconteceu comigo. Eu fui travado lá no início da carreira, quando eu me formei, eu tive essas travas, esses erros que eu cometi, esses 4 erros eu cometi lá no passado, me travaram por muitos anos. Eu fiquei travado, achando que aquilo era assim mesmo, a medicina veterinária era daquele jeito, não tinha outro jeito, ia ser assim pro resto da vida e eu ia ganhar mal pro resto da vida. Só que não foi assim, graças a Deus, aconteceu uma reviravolta na minha vida, mas graças a Deus, houve um chacoalhão ali na medicina veterinária que me fez acordar. E é isso que eu estou trazendo para vocês hoje. É uma esperança dentro da medicina veterinária, é abrir os olhos dentro da medicina veterinária, é abrir a mente para novas oportunidades para o mercado de trabalho veterinário e não ficar preso só na clínica, no plantão, nas grandes áreas, nas macro áreas da medicina veterinária. Tem muita oportunidade hoje, Vete, no mercado de trabalho veterinário. Várias outras áreas, micro áreas, que a gente chama de subnichos, né? São nichos específicos dentro da medicina veterinária. Então, todos vocês, um deles, comportamento canino, muito, 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 muito importante, demanda altíssima, tutores ansiosos por esse tipo de atendimento, os cães aflitos, ansiosos dentro de casa, com problemas comportamentais, e vocês aqui deixando a oportunidade de passar. Poderiam estar atendendo esses tipos de clientes, e vocês deixam passar a oportunidade por não conhecer. Então, eu estou trazendo essa oportunidade para vocês, tá? Prestem bastante atenção. Sejam muito bem-vindos. 4 erros, então. O que aconteceu? Quando eu me formei, eu cometi esses erros, como eu falei para vocês. Cometi, mas eu não tinha instrução na época. Eu não tinha uma referência. Eu não tinha alguém para me espelhar, eu não tinha alguém para olhar. Naquela época lá, alguém que trabalhasse nessa área para me poder copiar, para me poder modelar os comportamentos dessa pessoa, para me modelar as crenças dessa pessoa. Não sei se vocês sabem, mas uma coisa muito legal e muito importante para o nosso crescimento pessoal, crescimento profissional, é a gente ter uma pessoa de referência
descobrir quais são as crenças dessa pessoa, e a partir dessas crenças, ou seja, o que ela acredita, ela vai ter o comportamento dela, e você também vai ter o seu. Se você molda, você modela, o que é modelar? É copiar, pegar as coisas boas dessa pessoa. Se você consegue ter acesso a essas crenças, essas coisas que essa pessoa acredita, a pessoa que já tem sucesso, você consegue modelar os comportamentos dela, e você consegue ter os mesmos resultados dessa pessoa. Então, é muito importante que você tenha alguém para se espelhar. Eu não tinha isso no passado. Eu não tinha alguém de referência para me poder me guiar, para me poder me mostrar o próximo passo que eu deveria dar. A gente tem isso na faculdade, entre aspas. A gente tem um professor lá na faculdade, de várias áreas que são divididas, não tem nada de união ali, é tudo desunião, tudo desunido. Às vezes, uma disciplina compete com a outra. É um absurdo isso, mas acontece isso na graduação. E, infelizmente, por a faculdade ter uma grade curricular ultrapassada, acontece isso. E aí o veterinário lá na faculdade, ele se sente como ele sente que ele tem uma rede de apoio ali, tem uns coleguinhas do lado, na faculdade, fazendo a mesma profissão, estudando para a mesma profissão, passando pelas mesmas provas, os mesmos desafios. Então, todo mundo se conecta, todo mundo se identifica com as mesmas dores. E aí a gente se sente um pouco acolhido pela rede de apoio dos professores. E aí, quando chega no mercado de trabalho, o que acontece, Vete? Vete do meu coração, acontece isso. Você chega e você se frustra com o mercado de trabalho, você sente medo, você sente insegurança, você se sente um fracassado, você sente que não é capaz, você sente que não vai dar conta, você quer desistir, dali 2 meses, 3 meses, você quer desistir da profissão. Aconteceu isso comigo. Mas não precisa ser assim. Você, depois de se formado, por isso que eu falo, depois de formado, você tem que continuar tendo uma rede de apoio, você tem que continuar com uma comunidade de veterinários, você tem que estar incluído num grupo onde você pode pedir ajuda o tempo todo, um grupo onde fala para você o que você precisa fazer, o próximo passo, fala o que para você não se sentir solitário. Isso aí, Letícia, muitas vezes depois da graduação você se sente sozinho, numa enxurrada de coisas novas que estão acontecendo, de pressão da família, porque você se formou e precisa entrar para o mercado de trabalho o mais rápido possível. Aconteceu isso comigo, eu levei 3 meses para entrar para o mercado de trabalho, para começar meu primeiro emprego. Aqueles 3 meses ali, Vete, do meu coração, pareceu que foi 30 anos. Era um peso nas minhas costas, porque tem pressão da família, dos conhecidos, amigos, do cônjuge, da cônjuge, enfim, todo mundo. Além da pressão dos clientes que vão chegando. Então, é comum, Vete, você ter esse medo. Então, os erros mais comuns, então, significa, eu vou apontar os 4 erros agora, mais comuns, que todo veterinário recém-formado comete. Significa que você não pode errar? Não significa isso, tá? Fica tranquilo. Se você já errou, tá tudo certo, eu errei também. Muita gente que está lá na frente também errou e não erra mais. Tem muita gente que está lá formada há 30 anos, comete os mesmos erros. Só que a chave, o ponto é, você tem que errar o menos possível. Quanto menos você erra, mais você consegue avançar, mais rápido você consegue chegar nos 10 mil de renda todos os meses, sem precisar se matar de trabalhar. Quanto menos você erra, mais rápido você chega na renda de 10 mil todo mês, sem precisar se matar de trabalhar. Então, você vai errar sim. E só que você precisa ter alguém do seu lado para, muitas vezes, apontar o que você errou, mostrar, né, um mentor, alguma coisa assim, tá bom? Beleza? No meu tempo não tinha tanta tecnologia, né? Não tinha uma pessoa para se espelhar, uma referência, não tinha tecnologia, não tinha internet. Tinha internet, né? Mas eu não... Cara, no meu tempo não tinha WhatsApp, não tinha celular, essas coisas, tempo lá da faculdade. Não, a gente não se comunicava dessa forma que tem hoje aqui, ó. Tem live, tem Instagram, tem rede social, tem internet, é tudo mais rápido, o acesso à informação é instantâneo, né? Então, não tinha isso, por isso que eu tive essas dores lá no começo, menos acesso à informação, né? Mas não significa que vocês precisam falar do mesmo jeito. Hoje tem todas essas possibilidades, essas oportunidades, e que bom mesmo que vocês estão aqui, porque aqui eu consigo transmitir isso para vocês, eu consigo mostrar aquilo que eu errei, que vocês não precisam errar, e se vocês não erram esses erros que eu cometi lá atrás, vocês dão um passo lá na frente já. A ascensão de vocês conquistarem o sucesso, conquistarem a valorização, a referência, vocês serem referência no mercado de trabalho,
terem flexibilidade na agenda, isso vem mais rápido, errando menos. Combinado? Anotem aí, então, os 4 erros mais comuns que todo médico veterinário recém-formado comete. O primeiro erro é o medo do mercado de trabalho. Por que, Felipe? Claro, acabei de explicar o porquê que a gente tem medo do mercado de trabalho. Quando chega ali na 8ª fase, 7ª fase, não sei se aconteceu isso com vocês também, provavelmente acontece, 6ª, a gente começa a dar um frio na barriga. Meu Deus do céu, tá chegando a formatura, eu vou entrar para o mercado de trabalho, eu não sei nada. Eu estou muito inseguro. Meu Deus, quando chegar um tutor, me pedir alguma coisa, pedir alguma orientação, pedir um atendimento, o que eu vou fazer? Eu não vou ter o professor lá do meu lado, eu vou estar sozinho. E aí o VET, nessa hora, ele tem um medo do mercado de trabalho, tem medo de entrar. Às vezes, sabe o que acontece? É uma muleta que a gente usa, uma muleta emocional. Você faz os currículos quando se forma e manda, faz a lista lá de empresas. Eu fiz assim, uma lista de empresas, mandei os currículos, preparei com muito carinho. Tinha empresa que mandava mensagem, eu tinha tanto medo do mercado de trabalho, que às vezes eu nem respondia de volta, porque eu tinha medo de entrar para o mercado de trabalho. Eu me sentia totalmente despreparado. Você se sente assim, Vete, também? Quando você entrou para o mercado de trabalho, você se sentiu assim? Você que está na graduação, está se sentindo assim? Ou você que se formou agora, se sente despreparado? É normal, não é normal. Seria normal se fosse normal, mas não é. É comum. Todo médico veterinário passa por isso. É comum, mas não deveria ser normal. Por que não deveria ser normal? Porque a graduação tem... A graduação, a faculdade tem um papel muito importante nisso, né? Se eles atualizassem a grade curricular, colocando essas habilidades que você precisa para o mercado de trabalho, comunicação, se comunicar com pessoas, relacionamento interpessoal, parcerias, vendas, precificação, comportamento canino, bem-estar. Já aprendi só 5 liberdades de bem-estar lá na faculdade. Eu aprendi uma matéria lá que era neurofisiologia do comportamento animal. A única matéria que eu tive na graduação. Era só para encher linguiça. Então, se a gente fosse preparado realmente na faculdade, a gente chegaria no mercado de trabalho totalmente mais solto, mais leve. Exatamente assim, a Sara falou, me sinto exatamente assim. E é assim. Então, só que isso não pode te travar, velho. Ele não pode te deixar progredir, prosperar, em busca do próximo emprego, em busca de novas oportunidades. Tá? Se você ficar pensando nisso, se você ficar só pensando no mercado de trabalho, na insegurança, né, que você não está preparado o suficiente, usando isso como muleta para não ter resultados ou para não entrar de cabeça numa área, não mergulhar de cabeça numa área, você perde muito tempo, e o tempo é muito importante para você. O tempo ele é um ativo muito valioso, tá? Então, se liga nesse primeiro erro, um erro do medo do mercado de trabalho. Nessa hora, o veterinário, você, eu fiquei esperando naquela época o emprego perfeito. Eu ficava esperando, não, deve ser só passageiro, daqui a pouco o meu medo vai sumir, porque eu vou ganhar experiência. Aí eu vou aprender algo novo, eu vou ficar bom naquilo. Eu vou começar a fazer 1000 cirurgias, eu vou ficar top. Eu vou te dizer uma coisa que pode ser que soe não tão legal para você, Vete, mas se você se afundar numa técnica, por exemplo, você achar que vai fazer 1000 cirurgias, vai ficar tranquilo, não vai, Vete. Porque não é só isso que te traz insegurança. A insegurança vem de, eu já falei isso e vou repetir, se comunicar com um tutor, um cliente que vem para você pedindo alguma coisa, uma orientação, um tratamento, uma pressão de óbito, um caso de emergência, um caso comportamental, ele vem te perguntar alguma coisa e você não sabe. Então, não saber técnica, não saber habilidades para se relacionar e para fazer preço e para fazer uma oferta, vão te deixar inseguro. Então, não adianta, é um erro, muito veterinário, o que acontece depois que se forma? Vai buscar segurança nas especializações. Faz uma especialização, e aí ele termina a especialização e pensa assim, poxa vida, 2 anos e meio fazendo essa especialização, eu deveria estar mais seguro. Não estou seguro ainda. É porque eu preciso de outra. Aí ele vai lá e faz outra especialização, aí ele vai e faz mestrado. Nada contra estudar,
fazer mestrado, PhD, doutorado, especialização, só que se o seu foco é entrar no mercado de trabalho, ganhar dinheiro, ser reconhecido, ser valorizado, pós-graduação não é o caminho. A pós-graduação é o caminho para você da pesquisa, da área acadêmica, continuar numa instituição acadêmica e assim por diante. É isso que vai acontecer se você continuar fazendo pós-graduação. Se você quer isso, está tudo certo. Você pode ter sucesso lá na frente, na área de pesquisa, na área da graduação. Pode ser que você não ganhe tão bem, você vai chegar num teto, né? O professor ali da graduação não tem um teto salarial e assim por diante. Mas se você quer, quanto antes, entrar para o mercado de trabalho, ser referência, ser reconhecido, você precisa entrar para o mercado de trabalho do jeito certo. Aprendendo habilidades. Não é na pós-graduação que você vai aprender essas habilidades de negociação, de atendimento de excelência, de marketing, de gestão, organização, de finanças. Não vai ser na pós-graduação que você vai aprender isso, entende? Tá entendendo o que eu estou te dizendo? Então, primeiro erro, medo do mercado de trabalho. Entrar com medo no mercado de trabalho. As oportunidades vão começar a aparecer e aí você vai começar a perder oportunidades porque você está com medo. Tá bom? Beleza? Segundo erro. O segundo erro é medo de cometer erros. Aí você começa a atuar, começa a fazer, começa a trabalhar. E aí vem um cliente, ele te pede alguma coisa e você deixa passar. Não vou poder te atender, não sei o quê. Inventa uma historinha, uma muleta, porque tem medo de errar com aquele cliente. Acontecia isso comigo, alguns clientes me ligavam e eu não atendia o telefone por medo de errar, medo de fazer alguma coisa errada. Olha o absurdo isso, velho. Isso não pode acontecer com a gente na medicina veterinária. Quando a gente se forma, a gente tem que se sentir preparado, a gente tem que se sentir acolhido. E se você se formou e não se sentiu, você precisa buscar em alguém, precisa buscar numa comunidade, precisa buscar num lugar onde as pessoas entendem você. As pessoas estão falando a mesma linguagem que você, estão passando pelos mesmos problemas, estão sentindo as mesmas dificuldades. Essa comunidade, quando o veterinário está fazendo o que vocês estão fazendo aqui agora, isso que a gente está fazendo aqui agora, eu admiro vocês, parabenizo, fico feliz e honrado, porque a gente está com 20 e poucas pessoas lá no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, mais 30 e poucas pessoas aqui no Instagram, das 50, quase 60 pessoas. Isso é maravilhoso, eu fico feliz de ver que o vet entendeu que ele precisa estar num lugar com outros veterinários que têm a mesma visão que ele. Não no ambiente que o próprio veterinário degrine ele, fala mal, coloca ele para baixo, tá o dia todo reclamando, falando de política, falando do BBB, não sei o quê, blá, 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 blá. Não tá falando de coisas que vão levar ele para frente. Então, que bom que vocês estão aqui, fico feliz e honrado, tá bom? Segundo erro, então, medo de cometer erros. Esse eu acho que é talvez um dos mais piores que o vet pode cometer. Porque a gente erra 100% dos chutes que a gente não dá. E se você tem medo de errar, você não arrisca. E se você não arrisca, você não tem sucesso, você não consegue crescer. Crescer envolve sair da zona de conforto. Chegar aos 10 mil de renda todo mês, sem precisar se matar de trabalhar, exige sair da zona de conforto, exige buscar uma oportunidade, uma área da medicina veterinária onde aconteça isso. Comportamento canino é uma área para você fazer isso. Precisa seguir uma pessoa, seguir alguém, precisa estar numa comunidade com pessoas que querem o mesmo resultado que você. Então, tem que sair da zona de conforto. Se você está lá ganhando 1.000 e pouco, igual eu estava, ganhando 1.600 no meu primeiro emprego, estava bom, estava confortável. Estava pagando as minhas continhas ali, chegava o boletim, tinha um dinheirinho para tomar uma cervejinha de vez em quando. Era pouco, mas eu vivia. Eu tinha o dinheiro para sobreviver. Eu não tinha o dinheiro para viver, eu sobrevivia daquilo. Só que chega uma hora, Vete, você não fica jovem para o resto da vida. Vai chegar uma hora que vai começar a doer as costas, doer a cabeça. O peso da idade vem. Vocês acham que eu tenho 18 anos? Já não, já estou quase com 40 anos. Então, o peso da idade vem. A gente começa a sentir o peso da idade nas costas, as dores, as cobranças, as contas começam a aumentar, as responsabilidades começam a aparecer, filho, criança pequena para cuidar, marido, esposa, você começa a ser o provedor da casa, com os homens, né? As mulheres começam a ter preferências com bolsa, sapato, coisas mais caras e precisam ter rendimentos para isso. A saúde precisa ter, né? Então, eu já tenho 40, a Nívia falou, tamo junto. Então, a gente precisa encontrar ferramentas que nos dão essa liberdade, essa garantia
essa liberdade financeira para a gente seguir no fim da nossa vida tranquilo. Ou você vai depender de aposentadoria, por exemplo? Já pensou nisso? Pensa você daqui, sei lá, 6 anos, 10 anos, 20 anos. Como é que vai estar? Você vai estar ganhando 2 mil, 3 mil, 4 mil, esperando o aposento chegar? Não faz isso, velho. Pelo amor de Deus. Se você fizer isso, você está fadado à depressão, você está fadado a doenças, você está fadado a ficar triste, mal, porque você vai ver que o seu salário não aumenta, vai vir cobrança, e vai vir, fica cada vez pior, sabe? Então já começa agora, já começa do jeito certo. Beleza? Então não tenha medo de começar, não tenha medo de errar. A gente erra 100% dos chutes que a gente não dá. Então, se eu não estou arriscando, já estou errando. Eu erro 100% dos chutes que eu não dou. 100% das coisas que eu não arrisco, estou errando. Muito comum veterinário, bônus aqui, ó, desse erro de cometer erros. Medo de cometer erros. Começa a se afundar na pós-graduação, especialização e não sei o que, para ficar bom. Espera ficar bom antes de fazer. Isso é o erro bônus aqui para vocês, ó. Acontece muito isso, tá? Vocês vão ver acontecendo com os colegas de vocês. Colegas veterinários esperando ficar bom para depois fazer. E aí começa a fazer 1000 especialização. Não, velho, ao contrário. A gente faz até ficar bom. Você já viu alguém ficar bom sem fazer? Não existe isso. Olha o jogador de futebol, por exemplo. Olha qualquer outra profissão. Tem que repetir, tem que treinar, tem que repetir. E o jogador de futebol, ele desenvolve habilidades, assim como você desenvolve habilidades. Fazendo uma analogia só para você entender. Ele não fica bom do nada. Ele começa pequeno e vai ficar bom até ficar bom. Ele vai fazendo até ficar bom. Ele vai jogando um jogo, depois outro, até ficar bom. Ele não nasce bom. Ele nasce com algumas habilidades. Ou ele aprende algumas habilidades, assim por diante. Quem não nasce tem que aprender, tá? Então, significa que você não vai ficar bom antes de fazer, Vete, do meu coração, presta atenção nisso. Você não vai ficar bom antes de fazer, você tem que fazer até ficar bom, tá bom? Eu falo assim porque às vezes a vontade de esganar o Vete do meu coração. Acontece, é um erro comum, tá bom? Mas presta atenção, tô falando isso para você não cometer esse erro, beleza? O outro erro, terceiro erro, é o erro da classe, é o erro do veterinário mesmo de carteirinha. Aquele Vete que veste o jaleco, que está lá na clínica, é o Vete que tem medo de ser julgado. Esse veterinário, essa veterinária, esse é o terceiro erro, ele tem medo de ser julgado pelo colega. O colega vai falar mal dele porque ele fez o tratamento errado, passou a medicação errada. E aí, sabe o que acontece com esse veterinário? O medo de ser julgado, ele começa a fugir. Ele começa a fugir dos círculos sociais de veterinários, ele começa a sair dos grupos de veterinários, ele começa, numa roda de conversa de veterinário, ele não entra porque ele tem medo de chegar ali e ser julgado porque ele falou alguma coisa errada. E ele começa a fugir, sendo que ele deveria entrar nesses grupos de veterinários. Ele deveria estar mais próximo de veterinário. Só que tem um adendo aqui, tem um porém. Presta atenção. Não adianta só você querer estar ao lado de outros veterinários se esses veterinários te colocam para baixo. Ambiente, Vete. O ambiente é uma das coisas determinantes para você chegar nos 10 mil de renda ou mais todo mês sem precisar se matar de trabalhar. Ele é determinante. Então, se você está num grupo de veterinários que só reclamam, vaza fora. Manda eles ir pastar e sai desse grupo. Não precisa sair imediatamente, mas presta atenção. Não quero dizer assim para você, ó, larga tudo. Chega amanhã lá na clínica, começa a chutar a mesa, começa a chutar as coisas lá da clínica, revoltado, começa a xingar todo mundo. Não. Começa a observar o que está acontecendo na clínica, no plantão, onde você está trabalhando atualmente. Começa a prestar atenção no que as pessoas estão falando. Elas estão falando coisas positivas, que te impulsionam, te motivam, te dão ânimo, te trazem soluções para problemas, ou elas estão falando dos problemas e estão te colocando cada vez mais para baixo. Falando do Lula, falando do Bolsonaro, falando do Neymar que perdeu a Copa do Mundo e não sei o quê. O que eles estão falando do conselho, reclamando do conselho do CRMV, ou eles estão dando soluções? Presta atenção. Depois de você prestar atenção, você vai entender que você vai precisar sair de alguns grupos, você vai precisar sair. Você vai precisar parar de seguir milhões de pessoas que você está seguindo e que não te levam a lugar nenhum, e você vai ter que escolher uma pessoa de referência, que te pensa igual a você, que tem as mesmas visões, quer prosperar, que já prosperou, que tem resultados. São essas pessoas que você vai começar a seguir
partir de agora, em 2023. Tá bom? Beleza? Top? Falei do terceiro erro, né? O medo de ser julgado. O quarto erro é o medo da decisão. Aí chega uma hora que o VET, esse é o quarto e último erro de todo médico veterinário recém-formado. Os outros veterinários que já são formados há muito tempo cometeram esse erro também, porque eu cometi, só que eu não cometo mais. Tem VET que já se formou e ainda continua cometendo esses erros. Esse quarto erro do médico veterinário é o medo da decisão. Ele chega no mercado de trabalho, precisa escolher uma área. Daí ele fica perdido. E agora? Precisa decidir escolher uma área. Ele tem esse medo de decidir, sabe por quê? Porque ele acha que vai ser para o resto da vida. Ele entra para uma área específica, clínica de cirurgia. Aí ele pensa 1000 vezes antes de entrar, porque ele acha que vai ser para o resto da vida. Não, velho, você pode mudar. A nossa vida, ela é um rio e vai contornando. A nossa vida precisa ser flexível, a gente precisa estar flexível para as mudanças. A gente precisa estar aberto para mudanças, receptivo para coisas novas, novas áreas, novas oportunidades. E quando apareceu uma oportunidade, você viu essa oportunidade, anota isso aqui, porque isso aqui é importante, Vete. Anota e grifa. Se possível, coloca numa cartolina na sua sala, no seu quarto. Grifa isso. Quando você vê uma oportunidade, se você viu, é porque você está preparado para essa oportunidade. Isso se chama sorte. Você pode se sentir uma pessoa de sorte quando você viu uma oportunidade, é porque você está preparado para ela. Senão as oportunidades passam e você nem vê. Se você não viu, você não está preparado. E aí nessa hora você fala que você tem falta de sorte. Se você viu a oportunidade porque você está preparado, abraça ela e vai com medo mesmo, tá? Foi assim que eu fiz, foi assim que muitas pessoas de sucesso fizeram e hoje têm sucesso, porque foram com medo. Colocaram a fralda e foram. Foram cagados de medo, mas colocaram a fralda e foram lá e fizeram o que precisava ser feito, tá? Então, se você viu uma oportunidade, você precisa correr atrás, precisa ir lá e pegar o cavalo selado. O cavalo selado só passa uma vez, às vezes passa duas, às vezes passa três. Mas você precisa estar ligado, porque uma hora pode ser que ele não passe mais, tá? Beleza? Top demais? Então, nessa hora, o medo da decisão, que é o quarto erro do médico veterinário recém-formado, medo de decidir escolher uma área, medo de ir para a área de comportamento canino, ele tem medo de entrar para o comportamento canino porque ele acha que ele vai virar adestrador, só que não. Ele vai no mercado de trabalho do comportamento, o médico veterinário comportamentalista, ele vai aprender sobre psicofármacos, psicofarmacologias, drogas neuromoduladoras, que só ele consegue fazer, nenhum adestrador consegue fazer. Ele vai aprender a modificar comportamentos com maestria, que um adestrador consegue fazer com técnicas de adestramento, um treino, mas ele não consegue usar drogas psicoativas, neuromoduladores, não consegue usar as técnicas que o veterinário consegue usar, por exemplo, porque ele não aprendeu semiologia, ele não aprendeu terapêutica, ele não aprendeu farmacologia, ele não aprendeu anatomia, ele não aprendeu fisiologia, só o médico veterinário aprende isso. Então, é diferente. O médico veterinário tem medo de entrar para o comportamento canino porque ele acha que não é capaz, ele acha que não dá conta. Enfim, ele tem medo de decidir entrar para essa nova área, ele fica procrastinando, ele fica enrolando, e o tempo vai passando, o relógio vai contando, o relógio vai passando, tic-tac, 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 tic-tac. E, aqui sim, né, ao contrário, de horário. E aí, o que acontece? Ele perde um tempo valioso, um tempo muito importante da carreira dele, porque ele deixou de decidir. A falta de... Sabe por que ele não quer decidir? Porque decidir cansa. Decidir gasta energia. Você tem que pensar como que eu vou fazer nessa nova área de comportamento, como que eu vou fazer, tal. E aí cansa pensar, cansa decidir. Exige energia. O que ele prefere? Ficar na zona de conforto. Eu vou ficar aqui, tá bom, tá quentinho, 2.000, 3.000, daqui a pouco eu ganho 3.500, eu vou viver feliz da vida com esse meu salário, mas aí eu vou ficar dependendo, às vezes, do meu marido, para pedir para ele para comprar um sapato, pedir autorização para ele, não vou ter tempo para meus filhos, mas, enfim, tá tudo bem, eu vou continuar assim. Vai chegar uma hora que a casa cai, vai chegar uma hora que você vai sentir que você precisa sair disso, né? Agora, pode ser que tá tudo bem, mas depois pode piorar. Então, pensa lá na frente, pensa a médio, curto, médio e longo prazo. Não precisa pensar daqui 30 anos. Pensa daqui 6 meses. Hoje acontece as coisas muito rápido, velho. Daqui 6 meses mudou tudo. Pensa daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Como que vai estar a tua vida na medicina veterinária? Você vai estar querendo ganhar, vai querer
está ganhando ainda 1.500, 2.000, 3.000, ou você vai querer estar ganhando 10.000 ou mais todo mês, sem precisar se matar de trabalhar, né? Beleza? Então, decidir cansa, mas decidir tem força, tem poder. Quando você decide, o nosso destino é traçado nos momentos de decisão. O que a gente quer colher lá na frente é a soma das coisas que a gente faz agora. Então, a gente precisa fazer coisas agora para colher resultados lá na frente. O 10.000 vai vir das coisas que a gente está plantando agora. Então, esteja preparado. Tipo, falei dos 4 erros que todo médico veterinário recém-formado comete. E o formado há muitos anos, assim como eu também cometeu. Só que você não precisa cometer. Se você está começando agora, eu te passei os 4 erros. Beleza? Agora, o que eu faço, então, Felipe, para fugir desses erros, estar preparado para esses erros quando os erros acontecerem? Já te falei, mas eu vou repetir. Você precisa estar ao lado, você precisa seguir, você precisa se espelhar em alguém. Você precisa ter um mentor, um professor. Você precisa estar numa comunidade que te coloca para frente, que te fale dos atalhos, te fale dos erros e te aponte fale dos obstáculos e te fale os atalhos para você chegar lá. O caminho onde você tem que ir, o próximo passo. Então, siga pessoas que te levam para frente. Esteja ao lado de veterinários, um grupo de veterinários que te coloquem para frente, que te impulsionam, que tem a mesma visão que você. Converse com ele, pergunte, quanto que você quer ganhar daqui 6 meses, Vete? O seu colega pergunta, começa a falar de dinheiro com ele. Não tem nada de errado em falar com dinheiro. A gente tem que parar de falar de que tem que atender por amor, Vete, do meu coração, pelo amor de Deus. Já chega o cliente falando isso, você falando isso, não pode. Você tem que atender por dignidade, você tem que ser, a sua profissão precisa ser digna. Você precisa ter uma renda digna, você precisa ter uma vida digna, e para isso você precisa ter uma renda de 10.000 ou mais todo mês. Senão você não consegue, senão falta dinheiro, você não tem liberdade, você não tem tempo, você fica preso, amarrado numa CLT, num patrão, num chefe, você precisa organizar o seu próprio negócio, tá? Eu vou te ensinar a fazer isso, fica tranquilo. Não é um bicho de cabeça, é simples, é muito simples de fazer. Quando você tem um passo a passo, um método, fica tudo mais simples mesmo. Deixa eu compartilhar algo com vocês que é muito importante. Eu falei de você ter uma referência, você ter alguém para se espelhar, para você ter alguém como uma âncora, para você ter alguém para aprender, para se desenvolver, para copiar método, para copiar crenças, comportamentos. Deixa eu te mostrar aqui algo muito interessante, muito legal, que é a pirâmide de William Glasser. Essa pirâmide aqui, ó. A pirâmide de William Glasser, ele dividiu em 2 tipos de aprendizagem. Por isso que é importante você ter uma referência, você ter alguém para espelhar, você ter alguém para olhar os comportamentos, ter alguém para aprender. Porque você, com essa pessoa que te mentora, um mentor, simplesmente um mentor, ele vai te dizer os caminhos que você tem que seguir. Então, quando eu tenho um mentor, eu consigo desenvolver isso aqui muito bem, ó. Eu consigo ler. Isso aqui é o tipo de aprendizagem que eu consigo ler. Não, por exemplo, assim, ó, aqui, vamos supor, eu tenho que aprender uma nova técnica de comportamento, de sensibilização. Eu tenho que aprender tudo isso, é o 100%. Quando eu leio sobre isso, eu aprendo 10%. Quando eu escuto, só escutar alguém falando, eu vim aqui ensinar a falar para você, você aprende 20%. Se você vê fazendo acontecer, 30%. Se você vê e escuta, 50%. Olha só o poder do mentor aqui. Quando ele faz acontecer, quando você está numa roda de conversa com ele, quando você tem a oportunidade de debater com um grupo de veterinários que já tem resultados, já estão lá na frente, quando você consegue reproduzir, definir, numerar, classificar, tudo isso que você está aprendendo, você aprende 70%, já passa por uma aprendizagem ativa. Tem aprendizagem passiva, que é passivo, e aprendizagem ativa, é lá no córtex pré-frontal, lá no jugular. Você começa a aprender de uma forma muito mais intensa, muito mais ativa, tá? Então, o praticar, 80%, quando você pratica, quando você ensina os outros, olha o poder que tem ensinar um colega, explicar para ele como funciona uma técnica comportamental, alguma coisa, ensinar os outros 95%. Então, quando vocês estão ao lado de um mentor, de um professor, de um espelho, de um guia, de alguém para copiar, vocês se sentem muito mais seguros, porque você consegue aplicar toda essa pirâmide de William Glasser, você consegue ler os materiais dele, escutar ele, ver ele, falar com ele, praticar o que ele faz, ensinar os outros colegas que ele ensina, isso se chama mastermind. Então, perceberam aqui como é importante ter um mentor?
para você entender como que o seu cérebro aprende, como que você pode extrair ao máximo as aprendizagens? Beleza? Então, isso aqui é muito importante, tá? Muito interessante.